Olá, olá, Roger Biff aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Hoje, na aula 26, nós vamos falar sobre efeitos. Para começar aqui a trabalhar com os efeitos, para mostrar para vocês como funciona a questão dos efeitos, primeiramente eu vou criar aí um botão. Nós já temos aqui um pseudo botão, eu vou copiar ele, colocar aqui no meio desse frame que eu criei. Colocar o fundo de uma outra cor, colocar o preenchimento aqui, o fundo azul, claro. Então, selecionando o elemento que a gente quer aplicar o efeito vai ficar no painel Design aqui na nossa direita, bem abaixo nessa área aqui chamada Effects. Quando nós adicionarmos um efeito, automaticamente ele vai aplicar, vou dar um zoom mais aqui, ele vai aplicar uma sombra aqui. Por default, o Figma, ao colocar efeitos, adicionar um efeito, a primeira coisa que ele vai fazer é adicionar o Drop Shadow, né, que é jogar uma sombra, né? Vamos dizer uma tradução literal. Nós temos também o Inner Shadow, que daí é a sombra interna, olha aqui, fica dentro do elemento. Nós temos aquele Drop Shadow, que é o default. Depois nós temos um Layer Blur. O Layer Blur, ele pega e dá uma borrada em todo o conteúdo que tem dentro desse layer. E nós temos também o Background Blur. O Background Blur, eu preciso ter um elemento atrás dele aqui, e só que o fundo dele, ele precisa ter uma transparência para poder ver o efeito, 50%, tá? Como se fosse um efeito de vidro. Tá vendo o AA ali? Ele vai ficar borrado daí o fundo, mas esse elemento aqui da frente não fica, é somente o fundo, mas tem que ter uma transparência para ter esse efeito. Então, recapitulando, né? Nós temos o Inner Shadow, que é a sombra interna, nós temos o Drop Shadow, que vai dropar uma sombra aqui, abaixo do elemento, nós temos o Layer Blur, que todo esse elemento vai ficar borrado, e nós temos o Background Blur, que é somente o fundo, mas ele só vai dar diferença se houver uma transparência no preenchimento. Se eu colocar aqui 100%, não vai dar para ver nada. Uma coisa interessante também é que a sombra, eu vou colocar aqui ó, o Drop Shadow, ela aparece quando você tem um fio dentro, mas se eu pegar e excluir aqui esse fio, a sombra está ali. Só que a sombra, essa que está aparecendo aqui, ela é só dessa linha. Ó. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. No momento que eu ativo o fio, ó, eu desativei o fio, a sombra está bem fraquinha. No momento que eu ativo o fio, porque é só da linha, da borda. No momento que eu ativo o fio, ele fica a sombra mais sólida ali. Isso porque ela vai fazer a sombra desse elemento todo. Se eu pegar e esconder esse daqui e esconder a linha, a sombra vai ficar só no texto aqui, que é a única coisa que tem de elemento sólido. Outra coisa é que se você ativar esse Clip Content, a sombra também vai aparecer. Vamos um por um aqui. Então, Inner Shadow. Clicando nesse íconezinho à esquerda aqui do Inner Shadow, eu vou ter a posição desse Shadow, né? Aqui ele está com 4 pixels no Y, no eixo Y, que é na vertical. Se eu colocar 4 negativo, a sombra vai vir por baixo. Se eu botar menos 8, a sombra vai esticar mais, são 8 pixels essa sombra vai ter. E aqui é o Blur. Eu posso dizer que o X ela tem 8 também, daí a sombra vai ficar à esquerda. Se é 8 negativo, ele vai ficar do lado direito. Tem que lembrar dos cartesianos, tá? Que é isso aqui, ó. O eixo X é horizontal e o Y na vertical. Aqui é positivo e aqui é negativo. O mesmo para cá, no eixo X. Aqui é positivo e aqui é o eixo X negativo. Então, quer dizer que se eu colocar aqui no Inner Shadow negativo, ele vai vir para cá, para a esquerda, né? A sombra vai estar direcionando para a esquerda. O Y negativo, a sombra vai vir de baixo para cima. Se for positivo, ela vai estar descendo. O Blur aqui, ele vai ser o quanto que essa sombra vai ser hard, né? Dura, ou não, ou mais suave. Ó, quanto maior o valor, mais diluída ao fundo. Uma outra coisa que nós temos aqui é o Spread. Só que esse Spread aqui, ele só vai funcionar quando o Clip Content estiver ativado. Então vamos ativar aqui o Clip Content. Aqui, ativei o Clip Content. Ó, agora eu tenho o Spread, posso botar 10. Né? Ele vai esticar mais ainda. E aqui, por último, eu tenho a cor. Né? Então a cor eu posso fazer a sombra, ela vem por default preto com 25% de opacidade. Eu posso pegar
pegar e fazer uma sombra da mesma cor do meu elemento aqui, só que mais escura, claro. E daí, quando tu altera aqui a cor, ele já vai mudar a opacidade para 100%. Teria que mudar para 25. Se eu colocar 0 no X e 0 no Y, a cor ela vai ficar centralizada. Aí eu teria que botar um spread aqui para poder enxergar ela, fazer esse deslocamento para dentro. Ó, em todas as bordas, como tá 0, 0, ela tá centralizada, então vai vir de todo lado. Ah, eu quero um drop shadow. Aí é uma cor externa. Eu vou deixar um pouco mais escura ela para a gente poder ver. Eu vou colocar o X um 8 e o Y um 8. Aqui no blur eu vou tirar esse spread aqui. O blur eu vou colocar um 4. Aqui um 4 e aqui um 4. O que está acontecendo? A sombra não está aparecendo. Por quê? Porque eu estou com Clip Content. Daí ela está cortando a sombra. Ó, no momento que eu desativo o Clip Content, ele vai mostrar a sombra normalmente. Então, às vezes a pessoa está passando um sufoco, que não está conseguindo ver a sombra ali, é porque o Clip Content está ativado. Ó, ele corta a sombra. Para resolver isso, tira o Clip Content. Quando é o Drop Shadow. Depois nós temos o Layer Blur. O Layer Blur ele vai borrar todo o conteúdo. E nós temos, por último, como eu mostrei, o Inner Blur. O Layer Blur ele só tem o blur aqui mesmo. Ó, a quantidade de desfoque desse layer, tá? Em algum caso pode ser interessante. Depois nós vamos ter por último Background Blur, que eu mostrei para vocês, né? Para esse background blur ter que funcionar, eu tenho que diminuir a opacidade, ó, que daí ele vai dar transparência. E aqui eu só tenho o nível de quanto tem de desfoque. Ele vem por padrão 4, posso botar um 10. E é assim que se faz o efeito de vidro. Pode parecer realmente um botão de vidro devido a esse efeito. Então são esses tipos de efeitos que nós temos, são 4, tá? O Inner Shadow, o Drop Shadow, o Layer Blur e o Background Blur. São esses os 4 que nós temos. E o que vai ter de mais diferenciado vai ser aqui o Drop Shadow e o Inner Shadow, que vão ter mais esses recursos aqui. De efeitos é isso. E na aula 27 nós vamos falar sobre exportar. Como a gente vai exportar esses frames do Figma. Como de costume, quero te pedir, tá gostando do curso? Clica no sininho para saber quando vai ter a próxima aula. Já segue o canal, curte, compartilha e deixa o seu comentário aí para ajudar na produção dos vídeos. Até a próxima e um abraço.